Talvez você clicou nesse vídeo porque tá cansado de ler e pouco tempo depois esquecer de tudo aquilo, toda aquela informação que você tinha adquirido. Ou então de ter que voltar às páginas ou às frases e ler novamente logo depois de ter terminado. Isso pode ser bem angustiante, seja por aquele sentimento da gente estar perdendo uma parte do nosso repertório cultural, que a gente acaba esquecendo, ou até mesmo para uma prova, concurso ou afins que você precisa decorar aquilo, memorizar de alguma forma, mas acaba não fixando na sua cabeça. Por muito tempo eu também tive esse problema e às vezes eu culpava o TDAH, às vezes eu culpava a mim mesma por não conseguir reter aquela informação e me sentia muito angustiada justamente pelo fato de amar leitura, amar ler livros e ficar com aquela sensação de que a qualquer momento aquela informação ia logo evaporar da minha cabeça. Eu sou Lisa Guerra, psicóloga, e pensando em tudo isso, como eu me sentia e como eu via também diversos relatos de pessoas com esse mesmo problema, eu estudei um pouco mais a fundo sobre memória, sobre fixar conhecimento, sobre aprendizado e principalmente sobre as práticas e as técnicas que a ciência tem como melhor evidência de que aquilo fixa uma informação e como a gente consegue aplicar ela na nossa vida. Eu separei isso em 3 tópicos, então a gente vai entender desde como funciona a neuroplasticidade, que é muito importante você saber para você executar da forma certa a sua leitura, até como funciona a memória e para arrebatar tudo aí, fazer tudo um grande compilado de técnicas importantes, eu vou falar um pouquinho também sobre o Active Recall, que é a técnica mais recomendada quando a gente fala de fixação de conhecimento. Imagina que você está lendo um livro, uma história bem envolvente, como a de uma mulher que é capaz de manipular e orquestrar envenenamentos sem deixar vestígios. Ou que talvez você está imerso num mistério sombrio de criadoras de anjos, um grupo de mulheres que transformou o veneno em uma arma mortal. Histórias de mistério são perfeitas pra gente usar como exemplo porque elas fazem você ficar na ponta da cadeira, ali prestando toda atenção, querendo lembrar de cada detalhe, cada reviravolta, sendo quase impossível da gente esquecer certas histórias de tão marcantes e carregadas de sentimento que elas são. Por isso eu quero dar uma pausa pra falar sobre Aquatofana e As Criadoras de Anjos, 2 títulos incríveis da Dark Side que vão te deixar completamente imerso em histórias maravilhosas. Aquatofana carrega o selo Crime Scene Fiction, que é uma reimaginação fascinante da lenda de Giulia Tofana, que usava seu veneno para ajudar mulheres presas em casamentos abusivos. A autora fez uma pesquisa intensa e preenche algumas lacunas da história com muito cuidado, criando um thriller irresistível. E se você gosta de histórias reais ainda mais aterradoras, você vai adorar As Criadoras de Anjo. Elas foram um dos casos mais chocantes abordados no best-seller Lady Killers, Assassinas em Série. Expõem como mulheres transformaram a morte em uma arte macabra. Ambos os livros fazem parte da coleção Lady Killers e são uma viagem pelo lado mais sombrio da mente humana. E o melhor é que você pode adquirir esses livros na loja oficial da Darkside com várias vantagens, que além de brindes incríveis, você vai ter 5% de desconto no pagamento via Pix à vista, ou você pode parcelar em até 6 vezes sem juros. E ainda tem frete grátis para pedidos acima de R$ 249. Então sim, histórias são um ponto bem interessante da gente abordar, afinal elas nos envolvem e nos fazem ficar imersos em vários sentimentos e sensações diferentes que nos deixam marcas profundas, principalmente quando a gente fala da Dark Side. Boa leitura, se você tiver coragem. O primeiro ponto que a gente vai conversar aqui é neuroplasticidade. Então sim, a gente pode considerar que o seu cérebro é plástico, ou seja, ele se molda a partir das situações, a partir das suas experiências de vida. Ele vai criando diversos tentáculos que vão se grudando a novos tentáculos e criando novas camadas de informação. Então, um mesmo neurônio pode criar diversos braços, receptores e tentáculos para se conectar com o outro e formar novas informações. E tudo isso vai consolidando novas camadas que a gente pode chamar também de memória. Então, se liga só, memórias são experiências, vivências e fatos que a gente armazena e que depois vai guiar o nosso comportamento, com base naquilo que a gente armazenou. Ou seja, uma experiência ruim tem mais chance de não ser reproduzida, afinal você guardou aquela informação de que aquilo não é legal. Já uma experiência boa, que você teve ali e que te gerou resultados positivos, tem mais chance de ser executada novamente. E os nossos antepassados se beneficiaram muito disso. A nossa espécie, na verdade, está viva até hoje por causa dessas conexões, dessa neuroplasticidade que nos faz armazenar informações e conseguir evocar elas, lembrar delas, para que a gente não repita os mesmos erros novamente. Então, nosso cérebro precisa ser mais seletivo. Então, vamos considerar a neuroplasticidade como um processo facilitador para a gente ter uma aquisição de uma informação, armazenar essa aquisição e que a gente consiga evocar, ou seja, lembrar, trazer ela à tona novamente. A partir disso, a gente guia os nossos comportamentos. Então, não adianta a gente apenas ter a informação. A gente precisa conseguir utilizar essa informação, ou seja, transformar essa informação em comportamento, em atitude, em formas de executar aquilo. A gente pode se munir de diversas informações, mas se a gente não armazenar elas, se a gente não fixar elas com a gente não consegue transformar elas
fazer aquela girada para comportamento ou para execução. E é aí que a gente se extrapola a diversos momentos, né? Afinal, a gente pode estar consumindo, a gente tá numa era que a gente consome muito conteúdo e pouco desse conteúdo fica fixo na gente. Então a gente pode buscar um rio de informação e acabar não fazendo nada com isso. E aí vem a procrastinação, vem a dificuldade de armazenar informações importantes, afinal a gente tá aí com um banho de informações e a nossa neuroplasticidade tá com aqueles tentáculos completamente perdidos, não sabendo onde fixar, onde conectar e o que é realmente importante para você armazenar. Entendendo isso, a gente pode passar pro próximo ponto, que é entender os tipos de memória. E assim vai ser mais fácil da gente conseguir estimular elas. O primeiro tipo de memória que a gente pode considerar a declarativa ou a explícita, que é aquela memória que a gente tem a partir de informação, seja de fatos, de eventos. Aquela fórmula de Bhaskara que você aprendeu é uma memória declarativa. Você aprendeu aquilo decorando, você sabe que a capital do seu estado, por exemplo, meu estado, Rio Grande do Sul, a capital é Porto Alegre. Então, assim, são fatos que a gente consegue rapidamente evocar e que são coisas que a gente leu e aprendeu e tentou fixar aquilo de alguma forma. Ou seja, a memória que está explícita na sua superfície. Já a memória não declarativa, ou a implícita, ela diz respeito a hábitos, processos, procedimentos, coisas que a gente não necessariamente pensa, mas a gente executa, porque a gente também tem um aparato que a gente armazenou lá quando a gente fez aquilo de, aquisição, armazenamento e processamento daquela informação que a gente comentou agora há pouco. Então, a não declarativa pode ser dirigir, por exemplo. A gente não pensa em cada coisa que a gente está fazendo quando a gente dirige, mas a gente sabe do processo como um todo. Às vezes a gente tá dirigindo e chega no lugar e nem lembra do trajeto. Afinal, a gente fez tudo no piloto automático, digamos assim. É a nossa memória não declarativa agindo. Geralmente a gente começa com a memória declarativa, ou seja, as pessoas nos ensinam que a gente precisa pisar na embreagem, pisar no acelerador, frear, ligar o pisca, coisas declarativas. E ao repetir aquele processo, a gente vai migrando para a não declarativa, para a implícita, fazendo aquilo no modo automático. Por que isso acontece? O nosso cérebro, ele é algo muito caro em termos energéticos. Ou seja, ele exige muita energia do nosso corpo para ele se manter ativo o tempo todo. Então, o que ele puder colocar em stand-by e deixar automatizado, melhor. Assim você dá um respiro para as coisas que você precisa fazer conscientemente, nas coisas que você precisa estar concentrado. Então a gente vai empurrando aquilo para a memória de processos, para a memória de hábitos. Isso falando de um jeito bem por cima, tá? Porque o foco aqui é a gente melhorar a nossa leitura. Mas o fato é que uma vez que a gente consegue colocar a nossa memória da declarativa para não declarativa, ou seja, transformar ela num processo, transformar ela em uma execução de algo da qual já está mais automatizado, é muito mais difícil que a gente esqueça dela. A memória declarativa, se você acabar não utilizando ela por um tempo, você pode acabar se esquecendo, inclusive. Assim como você estuda para uma prova na escola, depois que aquela prova passou, você não revisita aquele conhecimento, logo ele vai se esvaindo, ele vai saindo da sua memória declarativa e sumindo. Ou seja, você não passou para a não declarativa. Ele não virou um processo, um hábito, algo que você executa. A gente descobriu isso de um jeito muito interessante e vai ser bem útil para a ferramenta que a gente vai utilizar daqui a pouco. Mas, basicamente, um cara chamado Henry teve o seu hipocampo removido por questões de saúde. E o hipocampo é a área que todo mundo associava à memória. Ela é muito importante para a memória declarativa. Após ter o seu hipocampo removido, o Henry foi submetido a diversos testes de performance, onde ele precisava fazer o desenho de uma estrela a partir de um espelho. Pode parecer meio fácil, mas na verdade quando a gente vai tentar executar aquilo sem olhar e tal, é um pouquinho mais desafiador do que parece. Aí aqui a gente consegue ver os resultados do estudo dele. No primeiro dia, ali a taxa de erros, aquelas bolinhas vermelhinhas ali ligadas, são os erros que ele teve no primeiro dia. Ali no segundo já diminuiu a taxa de erro e no terceiro foi ele bem baixinha a taxa de erro dele para aquele exercício. Mas ok, o que isso tem de mais? O que isso nos diz? O problema é que ele não lembrava das instruções que ele tinha tido no dia anterior. Então, quando alguém perguntava o que ele tinha feito no dia anterior, ou o que eles tinham pedido para ele fazer, ele não lembrava das instruções que ele recebeu para desenhar a estrela. Mas ele lembrava do processo de executar aquela tarefa. Então olha que loucura, a memória declarativa dele não estava da hora, não estava funcionando, ele não estava conseguindo evocar a memória declarativa dele. Porém, a memória processual, a memória não declarativa, aquela envolvendo processos, execuções e hábitos, ela estava funcionando normalmente, ao ponto de que a taxa de erro dele foi reduzindo ao longo dos dias. Ou seja, houve um aprendizado
mesmo não tendo a memória declarativa. Então a gente pode considerar aí a declarativa mais relacionada ao hipocampo e a não declarativa formada lá no estriado, geralmente relacionado mais a hábitos, mas isso são termos mais técnicos que você não precisa entender. Você precisa entender que 2 tipos de memória, no momento em que a gente consegue transpor a nossa memória declarativa para a memória não declarativa, o momento em que ela se torna um hábito, algo processual, algo que a gente consegue aplicar na nossa realidade, ela se torna mais difícil de esquecer. Muito mais difícil de esquecer. Então, 2 tipos de memória. Nosso cérebro é neuroplástico, ou seja, a gente consegue fazer novas conexões o tempo todo e fazendo essas novas conexões, armazenando memórias e evocando elas, a gente consegue aí ter esses 2 tipos e transpor para não declarativa é muito mais efetivo quando a gente transforma algo em hábito, em algo processual. E ok, entendeu tudo isso? Não entendeu? Volta o vídeo, assiste de novo, porque agora vem a parte legal, a parte da ferramenta que a gente vai se utilizar para embarcar nesse sistema e aproveitar a sua leitura como um exemplo para você conseguir transpor esse conhecimento de uma forma mais efetiva. De acordo com esse estudo incrível da revista Science, que é uma das principais no campo da ciência mundial, a melhor maneira de fixar um conhecimento que estudamos é o que a gente pode chamar de Active Recall, ou, por português, revisão ativa. É o que a gente tem de maior evidência no momento de chances de dar certo. Então aí é o suprassumo aí do estudo. E o Active Recall é basicamente você tentar lembrar daquilo que você leu ou daquilo que você estudou sem estar amparado no material, ou seja, sem usar nenhum tipo de muleta. Às vezes você tá vendo um conteúdo quando você assiste o vídeo e ele parece super fácil, mas quando você quer contar ele pra alguém, pra algum amigo, pra algum conhecido, ele parece muito mais difícil de explicar. Parece que você entende ele muito melhor, mas você não consegue explicá-lo. Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer. O Active Recall é você se livrar dessas muletas que te amparam, que te dão essa cola, digamos assim, e tentar fazer um esforço ativo, por isso o nome, ó, Active Recall. Tentar revisar ativamente no seu cérebro, ou seja, na sua memória, trazer aquilo à tona, evocar a sua memória, lembra, ó, aquisição, armazenamento e evocar a memória. Você vai tentar evocar ela para que ela vá se fortalecendo naquele seu sistema de neuroplasticidade. Aqueles caminhos vão se fortalecendo para que aquela memória fique mais ativa, mais fácil de ser evocada para você. E sim, é bem mais difícil do que parece, e esse estudo trouxe alguns dados bem interessantes pra gente poder analisar juntos. Se liga aí, ó. Aqui a gente pode observar a pontuação de acerto em participantes que realizaram diferentes técnicas de estudo. Em vermelho, quem apenas estudou do jeito mais tradicional possível. Em amarelo, quem fez estudos repetidas vezes. Já em azul, os que montaram mapas conceituais juntos do estudo. Em verde, agora sim que o negócio fica louco, em verde, nessa maior pontuação, aqueles participantes que ficavam recordando por conta própria aquilo que estudavam. E é uma diferença bastante significativa. E quer ver algo ainda mais maneiro? Quando esses participantes foram questionados sobre o quanto que eles achavam que tinham aprendido, a gente pode reparar que desde quem apenas estudou, quem estudou repetidas vezes ou quem fez mapas mentais, todos eles julgaram que tinham aprendido mais do que aqueles que fizeram o Active Recall, ou seja, a revisão ativa. Pra você ver que às vezes a nossa percepção pode nos enganar. Não é porque você ficou batendo cabeça repetidas e repetidas vezes naquele mesmo tema, estudando daquela maneira mais tradicional, que você aprendeu mais do que alguém que tentou revisitar aquela informação de uma maneira mais ativa, de uma maneira mais independente do conteúdo. Todo esse esforço, lembra que o nosso cérebro é caro, ele quer ser sempre economizado no que der, ele quer deixar as coisas mais automáticas. Então, se você se esforça para trazer aquela informação à tona novamente, o seu cérebro vai entender que aquilo é importante. E aí vai fortalecendo esses circuitos. Então, a revisão ativa ela é muito importante para a gente poder fixar esse comportamento e esse conhecimento da memória declarativa para não declarativa e tornar aquilo algo mais habitual, algo mais familiar e que seja mais automático na sua vida, porque você está repetindo e executando aquilo novamente. Então essa é a ferramenta mais ideal para você lembrar do que você leu, seja nos estudos, seja lendo alguma história que você não quer esquecer. Então, desde contar para seus amigos ou você mesmo sozinho tentar repetir aquilo e se auto-explicar. E para deixar isso ainda mais completo, a gente pode levar em consideração a curva do esquecimento. Ela tem algumas ambiguidades ali quando a gente fala de evidência científica, porque ela foi proposta há muito tempo por um tal de Ebbinghaus. Nome diferenciado. Essa linha azul mostra como o conhecimento é esquecido assim que você adquire. Ó, o azul faz uma curva muito funda, ou seja, a gente esquece muito rápido. Já as próximas linhas mostram a curva do esquecimento quando a gente faz as revisões ativas, ó, 1 hora depois, 24 horas depois, 1 semana, 1 mês. Percebe que a curva vai cada vez menos para baixo. Então, olha que fantástico, a gente combinar essas duas estratégias é você fazer a revisão ativa nos períodos espaçados de tempo. Revisitar aquilo sem necessariamente usar como muleta o material inicial. É claro que você pode eventualmente ali consultar para ver se você está realmente seguindo a mesma linha e não, sei lá,
viajando na maionese, mas a essência do exercício é reproduzir isso. Eu espero que isso seja útil para você, tanto nas suas leituras mais dinâmicas, nas suas leituras casuais, quanto também nos seus estudos. Então é uma ótima forma aí de você adequar o seu direcionamento atencional dos seus estudos para essa forma e fazer essas revisões ativas com frequência para fixar o conteúdo da melhor maneira possível. Falando em termos de neurociência, terapia cognitivo-comportamental, eu já estou utilizando isso na minha vida já faz alguns meses e para mim também faz uma grande diferença. E é isso, obrigada pela atenção de sempre. Eu sou Lisa Guerra e tchau!